Do Senhor Jesus, obrigado, né, irmãos? Muito alegre você me convida para pregar. Emmanuel, Jesus. Mas eu vou ter bem sucinto nas minhas palavras, irmãos, tá bom? Não vou me estender muito. Mas antes de dar nos avisos a alguns irmãos, vamos entrar aqui na palavra do Senhor Jesus, que Deus nos deu. Primeiro de tudo, eu já sei grato a Deus pelo dia de ontem, de sábado, pela mobilização que a igreja fez pelo Nordeste para Cristo. Irmãos, foi um trabalho pela manhã, outro trabalho à tarde. Irmãos, aqui tem fruto do trabalho de ontem. Amém, irmãos? Aleluia, Deus. Cadê o Cauã? Cadê o Cauã? Cadê ele? Cauã? Estava na colinha aqui, isso aí. Cadê a irmã Márcia? Cadê a irmã Márcia? É fruto do evangelismo de ontem. Bem, irmãos, olha o que faz o evangelismo. Hoje está aqui conosco, nos visitando, em nome de Jesus. Cadê a irmã Márcia? Está chamada de irmã, que vai aceitar Jesus. Aleluia! Já estou profetizando já. Cadê o Cauã, esses jovens, esse pai está aqui com as crianças, Deus abençoe, é fruto. Mas vamos ver aqui o trabalhozinho que fizemos ontem. Depois, muito bem. Irmãos, antes, vamos passar lá no finalzinho, né? Final da mensagem, já passa, né? Irmãos, já sou grato a Deus. Os irmãos sabem que nós fizemos aqui um apelo para socorrer uma mais irmão. Aliás, não só um, mas 2 irmãos, 3 irmãos. Nós socorremos nesses dias agora presentes, né? Assistimos com uma cesta básica boa, né? Bem assistida, graças aos amados irmãos. Graças a essa união que nós temos para ajudarmos um irmão, uma irmã que precisa. Eu sou muito grato a Deus porque hoje na Escola Bíblica Dominical, o professor Ricardo, ele falou algo muito importante. Existe um movimento chamado desigrejados. O que é o movimento desigrejados? São aqueles crentes que por si próprio não vem mais à igreja. Ele diz que é crente em casa, é crente numa cafeteria, ele é crente numa lanchonete, ele é crente numa sorveteria, ele é crente numa pizzaria, é um crente online, mas na igreja não precisa se congregar. Ele não precisa de um tempo para se congregar. E eu pergunto, se essa igreja fosse desigrejada, nós tínhamos que ajudar alguém, irmãos? Salmo 122. Mas nós somos pessoas que levam em si, irmãos, o desejo de se congregar. Aleluia! Porque somos uma família. Nós somos um corpo. E esse corpo tem membro. Aleluia! E nós somos membros desse corpo. E eu creio que nós estamos, sempre que for precisar ajudar, estamos lá para ajudar. Então, sou grato aos irmãos que me ajudaram com amor, com alegria, com dedicação, e estendeu as mãos e ajudou a esses meus amados irmãos que foi preciso. Amém, irmãos? Glória a Deus. Pois que Deus abençoe a todos e recompense com a bênção dos céus. Queridos, tem um videozinho para passar aí, os irmãos do trabalho que fizemos ontem, mas no finalzinho do culto, nós vamos passar esse vídeo para os irmãos. Tá certo, queridos? Amados, eu queria trazer uma palavra para os irmãos, uma palavra de Deus. Eu creio que aos meus amados irmãos que aqui vieram para não só cultuar, mas para ouvir a palavra do Senhor Jesus. Eu vou ser breve nas minhas palavras, não vou deixar os irmãos cansativos. Não se preocupe que eu não vou passar de 8 horas, tá bom, irmãos? Mas eu creio que Deus tem algo para conosco, em nome de Jesus. Então eu peço aos irmãos que abram sua Bíblia. Vamos ler 2 versículos desse tipo, dois versículos diferentes. Vamos ler primeiro lá em Isaías, capítulo 43, 44, e o versículo 13, só a parte A desse versículo. Glória a Deus.
Enquanto os irmãos procuram esses dois versículos aí, Isaías 43, aliás 44, e o verso 13, só a parte A, e procura também Marcos, capítulo de número 6, e o verso 3, tá bom? Enquanto os irmãos estão procurando aí, irmãos, eu queria aqui já apresentar, trazendo a carta de mudança aqui para a nossa congregação. Ele já está se congregando conosco há quase mais de um mês. O meu amado irmão Samuel, o Samuelzinho está ali, está aqui essa carta de mudança, juntamente com sua família, a irmã Fabiane e o nosso amado irmão Ian. Ian é músico já aqui conosco, né, irmãozinho Ian? E também tem a sua filhinha, claro que ela não tem carta ainda, mas aqui está com esse da família. Então, a partir de hoje, ele já não passa só a se congregar, eles passam a ser membro da igreja. Aleluia! Deus abençoe você e sua família. Somos aqui uma família que estão para ajudar, acolher e receber a todos que aqui chegar. Esse é o papel da igreja. Então, que Deus abençoe essa família amada. Eu creio que tem um trabalho dessa família para exercer a nossa igreja em nome de Jesus. Samuel, Deus abençoe. Aqui vou lá para o tempo central para lhe apresentar lá. Glória a Deus. Irmãos, vamos aqui para a palavra do Senhor Jesus. Isaías 44, verso 6. Os irmãos procuraram e eu aqui dando a vista e esqueci de procurar na minha Bíblia. Isaías 44, verso de número 13. Só parte A. O carpinteiro estende a régua e emprega a amárgora, e plaina com cepilho e marca com um compasso. Vamos lá para Marcos capítulo 6 e o verso de número 3. 6 e o verso 3. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago e de José, de Judas, Simão? Não estão aqui conosco a sua irmã? E se escandalizavam-se nele. Também está a parte desse versículo. Não é este carpinteiro, filho de Maria? Queridos, esta noite me concedeu, pela graça de Deus, esta oportunidade de ministrar a palavra do Senhor Jesus. Eu creio que a cada um dos meus amados irmãos que aqui estão, já são pais ou mães, nós somos incumbidos, irmãos, sempre de orientar os nossos filhos ou designar eles para que eles venham sempre aprender aquilo que nós aprendemos na nossa profissão, aquilo que nós estamos exercendo, sempre procuramos levar os nossos filhos a ser exemplo, a seguir aquilo que nós exercemos. É claro que evidentemente que hoje é um pouco mais diferente. No contexto de Jesus é desse formato, mas hoje o negócio é um pouco mais diferente. Exemplo, a minha pessoa, os meus filhos não seguiram a minha profissão, até porque eu fui um dos jovens que não me interessei muito por estudo, irmãos. Hoje me faz muita falta o meu estudo. Fiz até a 8ª série, nem existe a 8ª série ainda, né? E depois fui fazer o primeiro, segundo, terceiro ano, brinquei demais, namorei demais, deixei de estudar e não aprendi nada. Glória a Deus. Não achou bom, né? Por favor, não siga esse exemplo, irmãos, que eu ainda sou porque eu não estudei. Mas os meus filhos não seguiram o meu exemplo. Eu, desde novo, fui artesão, trabalhei com bolsa, construí minha família, construí meu lar, estudei meus filhos. Já os meus filhos não seguiram os meus passos da minha profissão. Não seguiram meus passos. E aqui eu acho que praticamente nem os irmãos daqui, mas os filhos seguem os passos dos pais, né?
a maioria estuda, estão se formando. No meu caso, os meus filhos todos são formados, aliás, vão se formar. Então não seguiram a minha profissão, estão exercendo profissões distintas, cada uma variada. Lucas é enfermeira, Letícia é estudando para direito, o pai formou direito, Antônio é formado em engenharia mecânica, então todos são diferentes. Mas eu, como pai, orientei a ele seguir um caminho, procurar fazer algo. E com os irmãos foi diferente. Eu acho que os filhos dos irmãos, os irmãos incentivam a estudar, a fazer uma faculdade, a ter uma profissão, para viver uma vida melhor do que a nossa. É o que nós desejamos para os nossos filhos, amém, irmãos? Não é assim? Então, isso que nós queremos para os nossos filhos é que eles exerçam uma profissão melhor do que a nossa. Então, para isso, tem que estudar. Tem que estudar. Ainda hoje, os meus filhos daqui estão prestando estudando para ter uma vida melhor no futuro. É um conselho que eu dou para os meninos que aí estão estudando. Porque hoje, irmãos, se você não tiver estudo, você praticamente não tem nada. Você não sai, de uma coisa para coisa melhor. Dificilmente. Porque hoje não é para ser um porteiro, tem que ter uma prova. Não é assim, irmãos? Até para ser zelador tem o segundo grau completo. Olha aí, até para ser um zelador tem segundo grau completo. Zelador, segundo grau completo. Então, irmãos, precisa estudar. Então, quando eu olho para os tempos de Jesus, não vai ser diferente. Quando você vai observar a palavra de Deus, quando você pega lá em Isaías, é claro, evidentemente, que o texto de Isaías está dando uma referência ao artesão, ao carpinteiro, que ele, para formar esta estátua ou formar esta imagem, ele, como carpinteiro, tinha alguns materiais à sua disposição, materiais esses que ele exercia nas suas atividades comuns. Exemplo, a minha pessoa. Eu sou artesão, eu preciso de uma faca, eu preciso de um zinco, eu preciso de um esmeril, eu preciso de uns moldes. Então, irmãos, eu precisava dos meus materiais para eu poder exercer minha profissão. Se aqui tem algum carpinteiro, sabe que você não trabalha só com a madeira. Você tem que ter os materiais para trabalhar. Quem está entendendo aqui em nome de Jesus? Amém. Então os irmãos que têm profissão sabem que precisam de materiais para trabalhar. O irmão Ricardo é eletricista, precisa do alicate, do teste, da fita isolante e outras coisas mais que ele exerce para poder executar essa profissão. As ferramentas, muito bem. Querido, quando nós olhamos para Jesus, nós vamos ver que Jesus, ele foi da mesma forma, seguiu o exemplo de seu pai. A Bíblia diz no capítulo 6 que ele foi carpinteiro. Seguiu a tendência de seu pai em fazer móveis, cadeiras, mesas, etc. Então ele caminhou ao lado do pai. Então, querido, nós olhamos para essa arte de trabalhar com madeira e é algo especial. Porque isso é a prova desse versículo de número 6, de que Jesus, ele aprendeu um ofício vindo de seu pai. E esse ofício foi seu quê, irmãos? Carpinteiro. Trabalhar com artifício de construir cadeira, mesa e outras coisas. Você vai logo ver entender que talvez Jesus trabalhou nessa arte, nesse artifício, como carpinteiro, bem provável, até antes dele começar o seu ministério. Porque quando ele começou o seu ministério, não tinha mais o tempo para trabalhar nessa arte. Então, quando é bem provável que ele trabalhou até no começo desse ministério dele, exerceu essa atividade. Porque naquele tempo, irmãos, já o próprio Velho Testamento, nós vamos observar que os pais, eles tinham algumas obrigações com os seus filhos primogênitos. Se você ver o livro de Êxodo, você vai ver isso aí. Então os pais tinham algumas obrigações, e com José não foi diferente com a pessoa de Jesus, com o seu primogênito, com o seu filho, Jesus. Então a própria Bíblia, ela vem dizer e mostrar que os pais tinham algumas obrigações para dar aos filhos, já na sua criação. E a primeira obrigação que um pai tinha, segundo Gênesis 17:10, era que esse filho fosse circuncidado. Isso é uma obrigação primordial de um pai. Se você ver Lucas, capítulo 2, verso 21, foi o que Jesus
transmitir para os filhos, não só circuncidar, mas que levasse também esse menino a santificar-se, procurar ser separado, obedecer a Deus. Era função dos pais a orientar os seus filhos. Você vai encontrar isso também na Bíblia, Êxodo 13, verso 2. Não só isso, os pais também orientavam os seus filhos a ensinar a lei. E a obrigação, irmão, era tão grande que o pai pendurava aqui no pescoço do menino a tábua da lei, para que ele pudesse constantemente andar com essa tábua, lendo a lei do Senhor. Aleluia. Olha a obrigação de um pai. E o quarto e última obrigação que o pai tinha que ensinar para o filho era um ofício, era uma profissão. E isso José não passou em escuro. José ensinou o seu filho a ser carpinteiro, a trabalhar com arte, a exercer essa função tão importante no dia de Jesus. Talvez ele tenha ganhado alguns denários, ou a moeda daqueles dias, eu não sei qual era a moeda daqueles dias, mas ou talvez algumas moedas com esse trabalho, exercendo, ajudando a família, ajudando os irmãos, até porque Jesus era o primogênito, para ajudar o seu pai a cuidar dessa família. E assim Jesus executou essa profissão. Mas, pastor Luciano, na realidade, o que é que você quer transmitir? Irmãos, eu quero transmitir pelo menos são 4 coisas. 4 material, vamos dizer, 4 ferramentas. 4 ferramentas que um carpinteiro usava para executar a sua profissão. É claro que existe mais. Existe a enxó. Não sabe o que é enxó? Papai sim, né? Vamos ler, né? Não, então a gente conhece enxó, acabou na sabe o que é enxó, que é aquele bichinho que vai e planeia. Vai e nem planeia a tábua, não é esse, Antônio? É a planeia. E tem enxó também? Então eu estou trocando aqui. Aí ela corta, né? Isso, que as cavas. É mesmo, justamente. A enxó ela cava, né? Enquanto que é plana. Então, irmão, tem enxó. Carpinteiro tem o quê, irmão? Tem martelo. Não é verdade? Tem martelo. O martelo tem um lápis. Certo? Marcar, né? Tamanho exato. Medidas. O pedreiro também, aliás, o carpinteiro também tem régua. Ele tem um esquadro. Ele tem uma plana. Ele tem uma bancada. Ele tem um serrote. Ele tem uma escala. Tudo isso são ferramentas que um pedreiro, ou aliás, que um carpinteiro, ele exerce para executar sua profissão. Os irmãos trabalham aqui no barco, né? O Antônio e os mais aqui, que trabalham nessa arte, conhecem muito bem do que eu estou falando. Mas quando eu vou para Jesus, quando eu vou aplicar esse material que Jesus usava na arte da carpintaria, que me chama a atenção, quando eu vou lá para Isaías 44 e o verso número 13, nós vamos entender mais ou menos como é que esse carpinteiro usava essas ferramentas. Vou usar só 4 ferramentas, não vou usar mais do que isso. 4 ferramentas que eu posso entender e compreender. Porque quando eu vou olhar que uma das coisas, segundo Isaías, que a primeira coisa que um carpinteiro vai usar é estender a sua régua. Irmãos, por que estender a régua? Por que o carpinteiro ele usa a régua para poder trabalhar? Porque quando eu olho para esta palavra, você vai ver que essa régua, ela vai traçar ali uma linha reta. Ou seja, ele vai colocar uma régua nessa ponta desse ponto aqui, e ele vai alinhar ela. Ele vai botar ela no nível, vai usar ela reta, para não ficar nenhum algo que seja indiferente quando passa aquela régua. Eu creio que Jesus, quando estava lavando suas mesas, também usava uma régua dessa. Talvez botasse uma tábua, ou ficasse uma ponta maior do que a outra, e não fecha. Botar a régua assim aqui para igualar ela, né? Para no final cortar ela, para não ficar uma perna maior do que a outra. Então a régua era essencial que um carpinteiro viesse exercer nos seus dias atuais,
No dia em que eles praticavam com Jesus, irmãos, não foi diferente. Jesus usava também régua para poder dar linhas direitas, linha reta naquilo que ele fazia, que seja numa mesa, que seja numa cadeira, que seja no guarda-roupa, aonde ele aplicasse a régua, ia dar uma linha reta naquilo que ele queria fazer. Por quê? Porque um carpinteiro, ele quer perfeição, ele quer o que é certo. E quando eu estou nessa palavra, eu vou logo entender que Deus trabalha em cada um de nós. Para quê, pastor Luciano? Para trazer a perfeição em nosso ser. E para trazer perfeição, irmãos, tem que se estar correto adiante de Deus. Tem que estar perfeito adiante de Deus. E aqui e acolá, Jesus tem que passar régua e consertar o que está errado. Aleluia. O carpinteiro Jesus, irmãos, ele não deixava nada que seja imperfeito naquilo que ele queria fazer. Sempre o imperfeito, Jesus levava à perfeição. Aquilo que era incorreto, Jesus procurava trazer o que era correto. Quando eu tomo, por exemplo, a vida de Pedro, eu vou logo observar que quando Jesus chama a Pedro, Pedro era um cidadão, um homem trabalhador, um homem que vivia da pesca, um homem que tinha um caráter muito forte, muito pesado, que não brincava muito com o braço. Era Pedro. Pedro era um homem de temperamento muito forte, muito abrasivo. E Jesus precisou passar régua na Pedro. Jesus precisou botar esse homem na perfeição. Por quê? Porque ele era imperfeito diante de Deus, devido ao seu caráter, ao seu comportamento. E lembro, irmãos, que quando Paulo, lá no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, os irmãos sabem muito bem a história do apóstolo Paulo. A Bíblia vem descrever que ele era um grande perseguidor do povo de Deus. No seu sangue, nas suas veias, tinha vingança e procurar a morte dos cristãos. Essa era a posição de Paulo, de Saulo, quando perseguia o povo de Deus. Um homem que não tinha dó, que não tinha pena de executar um cristão, um servo de Deus. Esse era o desejo dele, essa era a vontade dele. Por quê? Porque era imperfeito diante de Deus. Ele não tinha conhecido ainda o carpinteiro Jesus, ele não tinha passado ainda pela régua de Jesus. Mas na certa ocasião ele estava preparado, descendo para perseguir o povo de Deus lá em Damasco. E ele ia com esse intuito, mas teve um encontro com Jesus, se encontrou com Jesus. E naquele encontro o texto vem dizer que Paulo, ele ia naquela chama, naquele desejo de perseguir o povo de Deus. De repente Deus se manifesta a ele, aleluia, e aí ele cai sobre o seu transporte, sobre o seu cavalo. E a Bíblia diz que ele passa 3 dias cegos, sem ver a luz do dia. E a Bíblia diz que ele estava naquele local, quando de repente Deus chama a Ananias e diz: Ananias, vá até a rua chamada direita, procura lá um cidadão chamado Saulo. E quando Deus disse a Ananias, vai até lá, procura esse homem chamado Saulo, a primeira preocupação de Ananias foi: Senhor, que conversa é essa? Que é isso, rapaz? Eu vou procurar um homem desse que mata os cristãos, que executa os cristãos, que não tem pena de cristão. Eu vou procurar um homem desse e vou nada, Deus. Ananias, saiba de uma coisa: aquilo que eu trago à perfeição, que eu passo a régua, talvez ele não serviria para nada, talvez só servia para matar cristão. Mas agora Paulo, quando eu passei a régua dele, ele passou agora a conhecer quem era o Deus. Agora Paulo não é mais um matador, mas não. Agora Paulo é um vaso escolhido para a obra de Deus que eu tenho executado na vida dele, no meu, do povo de Deus. Porque passou pela régua de Deus, e Deus tirou a imperfeição e deu a ele graça e virtude para servir Jesus. Aleluias.
Mas, irmãos, o carpinteiro não só usa essa regra, ele usa mais, algo a mais, porque Jesus ele traça em nossas vidas, e ele sempre procura adiante de mim e de você procurar a maneira correta e traçar na minha vida algo que seja bom, algo que seja correto diante de Deus. Por isso que a régua está aí sendo aplicada. Jesus também usava, irmãos, como um carpinteiro, empregava a mácula. Que é a mácula, irmão? Lápis. Eu vejo, e eu sempre acompanho aqui com o carpinteiro, que uma das coisas mais importantes que ele tem que estar no seu bolso, sempre ou na orelha. Isso. Um carpinteiro não pode faltar. É um lápis no bolso ou na orelha. Porque constantemente ele está usando o lápis para marcar as medidas exatas, corretas, que está aplicando para poder deixar aquele artifício correto e certo. Então, todos os momentos ele usa o lápis, marcando aqui, dando sinal aqui, outro ali, e no final ele começa a parar, a acertar as marcações, e lá está a perfeição daquilo que ele quer encontrar. Então o lápis ele é essencial. Deus, irmãos, quando eu olho para Jesus, usando esse lápis na sua perfeita, existisse ainda um treino, ou mesmo uma escala, mas existia um marcador também que existia para poder medir, porque não era feito uma coisa aleatória, não, existia um marcador, e constantemente Jesus marcava lá o tamanho exato, aonde cortar, aonde serrar, aonde deveria tirar fora e assim fazer um quadro perfeito. Então o lápis era essencial, a lápis era algo que era concreto na mão de um carpinteiro, porque ele precisava disso aí. E o que eu entendo quando eu trago para nós, e vejo que Jesus, ele como esse carpinteiro, usando esse lápis, ele sempre procura. Quando ele estava desenhando, talvez Jesus fosse fazer alguém chegasse e comentasse ele: olha, Jesus, eu quero uma mesa de 1 metro por 1,5 metro. E Jesus ia marcar aquela mesa de 1 metro por 1,5 metro e assim trabalhar naquela mesa. E quando eu olho para Jesus com lápis, eu vou entender que Jesus também ele vai fazer um desenho, ele vai fazer algo assim que venha trazer a perfeição, tamanho correto, medida certa, para que isso venha acontecer também em nossa vida. Então Jesus é aquele que desenha na minha vida aquilo que ele quer fazer. Aleluia. Aquilo que ele projeta para nós. Ele precisa o lápis marcando: eu vou tirar isso aqui, porque o que eu quero é esse aqui, que é o tamanho certo. Isso aqui não serve, isso aqui eu vou deixar de lado. O tamanho que eu quero é 1 metro por 1,10. O que eu quero é 1 metro por 1,10. Mais do que isso não serve. Deus, ele trabalha na perfeição. Ele trabalha da forma que ele quer. Porque o que ele quer comigo, queridos, na perfeição, na sua medida, é que eu tenha uma vida nova, uma vida em Jesus. A Bíblia diz em Coríntios que aquele que está em Cristo, a nova criatura é. E as coisas velhas ficaram para trás, e tudo se fez o que, irmãos? Presente novo. Aleluia. Deus quer que a nossa vida seja uma vida perfeita, uma vida correta, medida segundo a sua vontade e o seu querer. Aleluia. Deus não só quer uma vida, mas ele quer uma nova história. Aleluia. Com esse lápis ele escreve a nova história. Cabo de primeiro era aquele chamado, como é que era chamado?
Diga-me quando bebia, era garrafinha? Garrafinha. Jesus tira o garrafinha, coloca em Everardo, cidadão do céu. Aí vira vaso. Aleluia. Jesus pega o neto, vira ele de cabeça para baixo, mede a medida exata e diz: eu vou escrever uma nova história na vida do neto, porque o pecadão é na forma correta. Nada para mais nem para menos, eu quero certo. Deus começa a escrever uma nova história na vida do homem. Quando nós fomos evangelizar, olha como é que Deus trabalha. Quando Deus escreve uma nova história, onde nós estávamos evangelizando, juntamente com o irmão aqui da igreja, chegamos num certo local, ele se separou com o ex-inimigo dele, e esse ex-inimigo disse: olha, você se lembra daquele dia que quando você deu vários tiros na minha pessoa, você se lembra daquele dia que você deu uns tiros em mim? Irmãos, que pergunta, que confundavam meu amado irmão, mas ele sempre te disse: olha, hoje eu sou o servo de Deus. Hoje Jesus escreveu uma nova história na minha vida. Aquele homem que antes atirava, aleluia, hoje está pregando a palavra de Deus. Hoje eu sou uma nova pessoa. E aquele homem chega, abraça ele e diz: homem, serva Jesus, segue com Jesus, anda com Jesus, porque tu hoje é uma nova pessoa. Isso é nova história que Jesus faz em nossa vida, irmãos. Oh, aleluia, Jesus, ele muda totalmente aquela trajetória que havia em nossa vida, que havia no nosso currículo, e nos dá a nós agora uma nova vida, um novo ser, um novo ânimo para caminhar. É o que Jesus faz, irmãos, quando nós aceitamos a Ele como nosso Salvador. Jesus é um carpinteiro perfeito, irmãos. Diga assim: Jesus é um carpinteiro perfeito, detalhista. Detalhista. Aleluia, glória a Deus. Jesus também, irmãos, eu creio, e eu vejo que para cumprir, claro, naquele tempo, não sei se havia esse artifício, havia essa ferramenta, né? A plana, bem falando agora com o Antônio, porque ele não conhece mais ou menos a plana, né? A plana é aquela que passa com a bichinha, né? Isso era deixar bem planozinho. Vocês irmãos que são carpinteiros conhecem aqui. Eu me lembro que eu chegava no carro do irmão Soares, e com esse irmão Soares? O irmão Soares, a gente conhecia, hoje mora mais aqui, né, irmãos? O irmão Soares usava muita plana. Chegava lá e o irmão estava passando na cidade dele lá, a plana, ia e voltava, e eu observando, irmão, quando ele passava aquela plana, porque em algumas ocasiões eu sempre gostava de ir lá, porque eu encomendava alguns móveis a eles, e ele encomendava, ele custava muito, ele tinha que estar lá sempre para poder entregar logo. Então quando ele chegava lá, estava trabalhando com a plana, e observando que muitas vezes a madeira ela vinha cheios de problemas, cheios de altos e baixos, cheio de nó, cheio de sinais, né, que tem na madeira. E ele passava aquela plana, irmãos, passava aquela plana com tantos detalhes, saindo aqueles nó, saindo aqueles altos e baixos. E assim, irmãos, ele fazia várias vezes, passava a plana, tirava todo indiferença que havia naquela plana. E ele passava a mão assim. Ele disse: irmão Soares, não tem como você essas freio para não entrar na sua mão, você passar a mão assim, não tem nenhum freio para nessa madeira. Tem nada, assim, porque a plana tira tudo. É verdade. Passa a mão aqui, Luciano. Não tem nada. Não tem nada. Planeou tudo. Tira os espíritos. Irmãos, pensa que carpinteiro bom. Jesus é um carpinteiro perfeito. Aleluia. Que um dia ele passou a plana no continente aqui, em nome de Jesus, e trouxe a perfeição. Aleluia. O cabo não prestava, não servia para nada, só dava dor de cabeça no povo. Hoje ele serve a Deus e glorifica Jesus.
existe tanto no meio dos crentes, irmãos, que Jesus trabalha com perfeição. Jesus constantemente, irmão, está usando a sua plana. E hoje não usa aí, não foi só no tempo dele não, viu? Hoje em dia Jesus usa tanta plana para tirar o orgulho do meio daquele que está orgulhoso, pensando ser alguma coisa. Irmão, você não é nada, Jesus é tudo. Você é um simples homem diante de Deus que dá para servir a Ele e adorar, aleluia, a igreja do Senhor. Jesus, Ele é perfeito, Ele nesta noite, Ele está passando a plana, tira desse orgulho, tira desse egoísmo, aleluia, esse egocêntrico, Senhor, essa outra coisa, você não é nada. É verdade, meu Deus, só tu, Senhor. E Jesus, Ele é perfeito. Ele é grande, Ele é poderoso. Glória, Senhor. E Ele trabalha na perfeição. Irmãos, às vezes eu fico observando algumas pessoas. Eu estou em certa ocasião, alguém me disse: você me diga uma coisa, por que é assim diante de Deus? Até aí você se congrega. Existe tantos ex lá. Por que isso é ex? Ex-macumbeiro, ex-viciado, ex-cachaceiro, ex-prostituta, ex-ladrão, ex-tanta coisa. Aleluia. Disse: meu irmão, primeiro de tudo, saiba de uma coisa. Jesus veio para os ex mesmo. Ele não veio para pôr, não. Se todo mundo tivesse bom, essa gente não voltou aqui na terra, não. Ele veio para os doentes, os que precisam de médico. Ele veio para os ex mesmo. Por que para os ex? Porque ele tinha planha. Então ele pode trabalhar esse cabelo que vem para dentro todo cascudo, cheio de nó, cheio de alundum, cheio de problemas, cheio de dificuldade, cheio de altos e baixos, cheio de duplo caráter, de comportamento absurdo. Jesus chega, traz ele, salva, passa a plana, passa a régua, aleluia, alinha as rapaz, bota um prego aqui, bota um prego lá, alinha as pernas, alinha os braços, alinha um corpo, prepara essa pessoa para servir a Jesus. Esse é o verdadeiro carpinteiro, que é Jesus. Deus, Ele é bom, Ele trabalha na perfeição, aleluia. Ele trabalha na perfeição e é o que Ele quer de cada um de nós. Para encerrar, já está chegando 9 horas, desculpa, se passou um pouquinho esse culto fora do horário. 8 horas, graças a desculpa. Irmãos, outra coisa de suma importância que um carpinteiro usa é o compasso. Compasso. Você não sabe o que é compasso, irmão? Quem estuda usa um compasso, né? Quem estuda sempre usa um compasso. E fazer o círculo, perfeito. Jesus certamente usava um compasso. Talvez se fosse fazer uma cadeira, que as cadeiras redondas, que eu não sei se ainda existe ainda, as cadeiras redondas, não tinha as cadeiras redondas assim, né? Você botava um banquinho, né? Botava uma mãozinha redonda, botava 3 pernazinhas para um lado, para o outro, né? Estava feio, né? O pessoal usa mais assim para fazer detalhe, né? De casa, né? Mesmo, né? Talvez eles usassem também o compasso para marcar aquele redondo, porque esse compasso, irmão, não tinha como ser um redondo perfeito. Não tinha como ele marcar que o redondo só uma visão, sabe? Conseguir marcar um redondo só uma visão, só olhando? É difícil, né, irmão? Esqueci até o nome do irmão Antônio Pada. Né, irmão? É difícil, né? Eu acho que do Antônio Pada, eles podem botar a plana na vida dele. Antônio Pada, a plana assim, a régua. Foi um processo que ele veio. Tá aí o carro bonito, cheiroso, aí todo legal, auxiliar a parada ali, na pastora do pastor Nascimento. Isso é a obra de Deus, é só Jesus. Escapou 2 vezes de morrer. 2 vezes. Uma foi na campanha, que eu me lembro muito bem, e outras ocasiões, está aqui, seguindo a Jesus. Então, olhando para a palavra. Jesus usava o compasso para fazer uma perfeição. Fez a mesa, vamos fazer agora as cadeiras. E para fazer a cadeira tem que ter o compasso, para ficar redondo. Né? Não sei daquele tempo eles usavam compasso, não sei se existia, eu acho que não existia, existia outro dia para a gente fazer o compasso. É muito antigo, né? Mas eu posso trazer para os nossos dias. Queridos, Jesus, Ele é perfeito. Ele mede
dá aqui o tamanho certo, ele passa a plâmina, tira tudo que é impróprio para trazer a perfeição dessa mesa, ele dá o alinhamento completo que tem que se dar e dá um limite. Deus dá um limite. Aleluia. Glória a Deus. Existe Deus, ele diz: eu vou passar o compasso na vida do Luciano, tu vai ter um limite agora. Eu te ajeitei, eu trabalhei em você, você é um ex-cachaceiro, é um ex-tal, um ex-tal, um ex-tal. Você não é mais nada disso. Você agora, você é um servo de Deus. Então agora eu vou passar aqui o compasso, vou delimitar o teu espaço. Vou delimitar o teu espaço até aqui. Porque Jesus, ele quer perfeição. Ele não quer aqueles que ele salva, que ele trabalha, que ele traz para sua casa, para sair no espaço que ele quer, não. Porque quando sai, irmão, sai besteira. Faz besteira. Então Jesus, irmãos, ele é um instrumento que serve para traçar a circunferência, para marcar uma medida. É isso que Jesus faz. E ele diz que o espaço que ele marca é: filho, eu te chamei, eu te salvei, tu vai para o céu. Dá glória a Deus, irmão. Amém? Você vai para o céu. E foi preparar um lugarzinho para mim, para você, no espacinho lá, reservado para mim. Não cheguei aí, não vou chegar aí em nome de Jesus. Não sei se irmão acha diferente também. Está lá marcado. Mas antes de eu chegar lá, Jesus passou o compasso e disse: olha, para tu ir para o céu, está aqui o compasso, daqui tu não pode passar. Daqui tem um limite, daqui tu não pode sair. Aleluia! Porque se tu sair desse limite, dá naquele espaço, tu não precisa nem lá. Tu não chega nem lá. Queridos, Jesus quer perfeição. Ele é carpinteiro, mas é carpinteiro, não se preocupa com o que ele faz, com o que ele produz, com o que ele está em suas mãos. Ele traz perfeição e ele quer o que é melhor para mim, para você. Amado, tenha cuidado, tenha vigilância, seja perfeito. Olha o teu início, olha o cuidado, olha a circunferência, onde tu está. Não parte do início, tenha vigilância, tenha cuidado, porque o céu nos aguarda para mim e para você. Amém, irmãos?